Evangelho, domingo da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva novamente ao primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Estamos diante do início da pregação pública de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece após a prisão de João Batista e se dá na região da Galiléia, como Marcos marca logo no primeiro versículo do Evangelho de hoje. A pregação de Jesus é concisa e direta. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Eis o grande anúncio feito pelo Senhor. E em seguida, uma ordem, um chamado, um apelo, uma palavra clara que fala sobre a necessidade de uma mudança de mentalidade. Convertei-vos e crede no Evangelho. É preciso que haja uma mudança e uma adesão. Não basta apenas saber que o tempo se completou. É hora de abraçar esse propósito de mudança. Marcos não fala mais do que isso, como se não tomasse tempo procurando explicar, como se indicasse aos seus interlocutores: bom, lendo, vocês vão entender o que significa isso. E passa imediatamente a narrativa dos primeiros apóstolos, do chamado dos primeiros apóstolos. E vamos observar aqui o que o evangelista nos propõe com essa passagem tão veloz das palavras de Jesus aos acontecimentos. O versículo 16 começa com Jesus caminhando no mar da Galileia. E Jesus vê Simão e André, seu irmão, que lançam a rede no mar, eram pescadores, e diz a eles: Vem e segue-me. Então, percebendo aquilo que já falamos outro dia, o protagonismo de nosso Senhor em todas as narrativas de São Marcos é muito intenso. Então, o Senhor que apenas disse: o reino de Deus está próximo, o tempo se completou, convertei-vos e crede no Evangelho, o que significa empenhar-se sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. Esse é o mesmo Senhor que passa caminhando, que olha, se aproxima, chama e permite que siga. Então não é apenas uma notícia que cai do céu para os homens, mas o próprio Senhor vem ao nosso encontro. O próprio Senhor nos escolhe para estar com Ele. O próprio Senhor nos chama e nos dá a possibilidade de segui-lo. Quando
pensamos na ideia do discípulo, é normal que o discípulo, no seu conceito básico, é aquele que aprende. A característica do discípulo é aprender do seu mestre. Mas Jesus usa frequentemente no Evangelho de São Marcos, isso em especial no Evangelho de São Marcos, o verbo seguir. O discípulo é aquele que segue, deixando muito claro que não se trata de aprender uma doutrina, mas se trata de aprender um modo de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. O dom da fé que nos é oferecido para a compreensão da Boa Nova, mas o primeiro processo que acompanha a aquisição desse dom é uma mudança no modo de vida. E depois o ingresso na Boa Nova. Sempre relacionado não à aquisição de uma nova doutrina, mas ao aprendizado de um modo de vida. O discipulado se dá no colocar-se nas mãos do Senhor para aprender a partir do Senhor. A vida em Cristo é a definição mais clara do que é o Evangelho, do que é ser cristão. Ser cristão é viver em Cristo, é pertencer a Ele, é viver como Ele, é de fato no mundo ser a presença do próprio Senhor. A atitude dos discípulos que são alcançados por Jesus, que vendo se aproxima, chama e permite que eles o sigam. A quarta atitude é a atitude do discípulo e ela se dá numa resposta imediata. Veja que Pedro e André deixam o seu trabalho e seguem. João e Tiago mostram uma realidade ainda maior. É um abandono do trabalho, é um abandono da casa, é um abandono da família, o que significa um sair das suas raízes para colocar as suas raízes agora em Jesus. Então, dessa forma, Marcos vai nos dando a compreensão do que é a vida cristã. É o Senhor que vem ao nosso encontro. O tempo se completou, o Senhor veio ao nosso encontro e nos chamou para junto de si. Nos escolheu. E chamando-nos para junto de si, nos deu uma palavra forte. É preciso converter-se para permanecer no Evangelho. E com o dom recebido, o homem é chamado a deixar que suas raízes sejam retiradas do lugar onde está para estabelecer novas raízes em Cristo. Para aprender tudo de novo, a viver a vida a partir de Jesus. O modo de pensar, o modo de agir, os valores que norteiam as nossas relações, a hierarquia dos valores na nossa vida, como falávamos ontem, no testemunho que Jesus dava no Evangelho. Tudo isso significa colocar as raízes no Senhor. Às vezes a gente pode pensar que é algo que vai se dar aos poucos, sim, de fato, durante uma inteira vida, como já tivemos a oportunidade de falar. Mas a decisão tem que ser, no início, já uma decisão total. Os discípulos deixam e seguem.
não tem como seguir sem deixar. E seguindo, a gente vai progressivamente aprendendo a deixar. Tanto que Pedro vai em um momento dizer: e nós que deixamos tudo, Senhor? Na medida em que nós vamos deixando, não é possível seguir Jesus e manter as raízes, porque no final das contas, se a nossa raiz não está em Cristo, mais cedo ou mais tarde estaremos seguindo, na verdade, a nós mesmos. Por isso, é preciso essa resposta imediata dos apóstolos, que estão declarando a disposição de retirar as suas raízes de onde estão, para colocá-las em Cristo. Senhor, eu me disponho a aprender de Ti, a viver contigo. Se o Senhor te chamou à fé, todos os dias Ele estará por você. Pois o Senhor que disse: vem e segue-me. E se Ele lhe disse: vem e segue-me, o Senhor sempre estará presente. Ele não retirou a sua palavra. Vem e segue-me. Todos os dias, cada um dos dias da nossa vida, o Senhor estará conosco e por nós. Cada vez que os nossos olhos se abrirem, mais um dia estiver diante de nós, o Senhor estará conosco, pois Ele veio para nos chamar para junto de si. E nós demos a resposta de tirar as nossas raízes de onde estavam para colocá-la em Cristo. E o Senhor nunca deixa morrer o que é seu, pois as portas do inferno jamais prevalecerão. E se Ele nunca deixa morrer o que é seu, significa que a terra é pronta para que sejam colocadas essas raízes ali. O agricultor é zeloso e há de cuidar da planta. Quem já fez a transposição de uma plantinha de um vaso para o outro, ou melhor, se a gente pega uma plantinha que está há muito tempo no terreno e a gente tira ela para levá-la para um vaso, ou mesmo que esteja muito tempo num vaso e a gente tira para levar para o terreno, tem uma mudança de acidez, tem uma mudança de umidade na terra, tem uma mudança no ciclo de hidratação, porque tem uma terra que absorve mais rapidamente a água, outra mais lenta. A plantinha de início ela sofre a diferença dessa mudança, ela sofre o efeito. Mas quem fez a mudança se compromete em cuidar dela. Assim também, o Senhor, obviamente mantendo as proporções da analogia, toma cuidado conosco. Ele assume, melhor dizendo, o cuidado conosco. Ele toma para si esse cuidado. Afinal, foi Ele que viu, foi Ele que veio, foi Ele que te chamou. Foi Ele que te deu o dom da fé. Foi Ele que motivou o itinerário antes de João Batista e até João Batista, para que o coração se preparasse. É Ele a boa nova. Como tendo respondido os discípulos, sim, Senhor, imediatamente deixamos tudo e vamos te seguir, e o Senhor vai deixar ficar a míngua? Absolutamente não. Depois de ter feito todo esse movimento, o Senhor vai deixar ficar a míngua. Você, por muito menos, nas coisas que lhe são importantes, não deixa que se perca a míngua. Imagina se o teu Deus, que fez tanto, vai deixar que você se perca a míngua. A gente não deixa com as nossas coisas que são muito mais banais. Nos incomodamos e às vezes incomodamos meio mundo para que as coisas não fiquem à míngua. E Ele vai deixar você. Ele que te viu, que te preparou, que te deu o dom da fé, que veio ao teu encontro, que te chamou, que te esperou, que te deseja. Absolutamente não. Definitivamente não.
teu Senhor jamais te deixará, abandonado à tua própria sorte. Pois quando você escolheu deixar tudo para segui-lo, Ele já tinha escolhido você e ser o seu tudo para sempre. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos vivendo Cristo, seguindo Cristo, amando nosso Senhor. A vida cristã é esse itinerário que se dá sob esta certeza. Essa verdade que agora estamos recolhendo na meditação de hoje vai precisar ser recordada muitas vezes na nossa vida. E será recordada quantas vezes for necessária, porque essa verdade jamais se cancela, uma vez que ela é a verdade do amor de Deus por nós e da obra de Deus pela nossa santificação. Por isso, renovemos hoje a nossa entrega total ao Senhor e, ao mesmo tempo, a nossa confiança nele, pois Ele que nos chamou, Ele que nos acompanha, é aquele que nos ensina e que nos faz viver como discípulos verdadeiros, como aqueles que tomaram para si a vida do Senhor e hoje vivem da vida que de Deus receberam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.